Olá, dando sequência ao nosso encontro de casais online, quero nos apresentar primeiro, me apresentar e apresentar. Eu sou o Eduardo. Eu sou a Miriam. Nós estamos casados já há 12 anos, temos 2 filhos, o Leonardo e a Melissa. Seja bem-vindo aqui nesses momentos que a gente vai ter. Já é praticamente o 5º vídeo, né, que a gente está tendo, que é uma série de ministrações sobre o encontro de casais que tem acontecido de forma online, né? Diante desse cenário aí que vocês já estão cansados de saber, se vocês estão sabendo, mas tá rolando um negócio ruim aí e por conta disso a gente não pode estar junto. E o que a gente vai falar hoje aqui tem a ver com os filhos, né? Talvez você já casado há algum tempo também tenha filhos. Se não tem, essa ministração também serve para você, porque a gente vai abranger um tema que é muito interessante, né? Que é um tema que nós estamos vivendo, que a gente tem aprendido a viver e que tem ajudado no nosso dia a dia enquanto casal, enquanto pais, né? Mães. E o legal é que o que a gente vai falar hoje, ele nos dá um pouco de estratégia, né? Para poder lidar no dia a dia, poder lidar com as particularidades de cada um, né? Então, o nosso tema, ele se chama Equilíbrio na Qualidade de Tempo na Família. O que é realmente hoje um assunto que vem muito a calhar com os momentos que estamos vivendo, porque basicamente, para aqueles que podem, estão basicamente vivendo apenas dentro de casa, né? E o momento com a família, com a esposa e filhos, ele é muito mais intenso. Mesmo que você, como eu, trabalhe em home office, você percebe que você está mais ali presente no dia a dia, tempo integral na sua casa. E você conseguir entender como funciona cada um, como é que é o comportamento de cada um, como eles, a maneira como eles entendem, a maneira como a necessidade de cada um tem em se sentir amado e também amar. Como o Du falou, né? Nós temos 2 filhos, o Leonardo e a Melissa, e eles ainda são pequenos. O Leonardo tem 8 anos, a Melissa tem 5, e a gente ficou pensando numa forma de fazer uma ministração que abrangesse quem tem crianças pequenas, adolescentes, e tem algumas situações ainda que a gente não viveu, né? Os nossos filhos ainda são crianças. Então a gente pensou, o que a gente pode falar de tempo de qualidade que agregue a todos, né? Que fale a linguagem de todos. Então a gente pensou num assunto legal, que são as 5 linguagens de amor, que a gente utiliza bastante, né? Que na nossa vida faz muita diferença. Então a gente vai dar uma pequena abordada, né? Falar a respeito das 5 linguagens de amor e deslanchar em cima disso. Esse tema sobre as 5 linguagens do amor, não entenda ele como sendo uma parte romântica da palavra amor, assim, nessa conotação romântica, né? É que a gente vê, assim, que muita gente oferece resistência, né? Quando a gente fala das 5 linguagens de amor, tem gente que não gosta, já faz cara feia e bloqueia, né? Mas, assim, a gente vê as 5 linguagens de amor mais como uma maneira inteligente de você aprender a lidar com o seu cônjuge e a lidar com os seus filhos. Uma questão que funciona realmente, né? De fato, funciona você atingir o outro da forma que ele te ouça e da forma que ele te compreenda. Então, as 5 linguagens de amor têm esse impacto, né? A necessidade em conhecer o outro, né? E dedicar um tempo de maneira estratégica a fim de preencher a necessidade da outra pessoa, né? E, consequentemente, se conhecer para se entender, para se conhecer naquilo que você também pode melhorar, né? Este conhecer não se aplica apenas em você e ao seu cônjuge, mas também aos filhos, como a gente já falou. Conhecê-los melhor pode trazer grandes benefícios no seu dia a dia e na vida da sua família. Como a Miriam disse, né, não é só uma questão romantizada, não tem esse bloqueio. Eu acho que vale a pena conhecer. Como eu disse no começo, ajudou bastante lá em casa, quando a gente passou a conhecer e a usar essas estratégias sobre as linguagens de amor de cada um. Porque também é difícil a gente vir com uma receita pronta para falar de tempo de qualidade.
Nosso assunto é exatamente esse. Como que a gente trata o nosso tempo com o marido, como que a gente trata o nosso tempo com os filhos. Então não tem como a gente vir e falar, vocês façam assim, 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 assado. Mas conforme você conhece o outro, conforme você sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, isso vai determinar o que é o seu tempo de qualidade com ele, né? Não tem uma fórmula de quanto tempo você tem que passar ou o que tem que ser feito. Mas a partir do momento que você conhece o coração do outro, aí você tem ideia do que fazer, você consegue ter uma prática, né? Então agora a gente vai falar sobre quais são essas linguagens, né? E para isso eu vou dar só um breve exemplo de um homem que trabalha muito e sempre paga todas as contas de casa e sempre traz muitos presentes para a mulher, tá? Esse é um exemplo. Não sou eu. Aliás, não trago muitos presentes. Não é ele. Mas pago as contas, né? Tento pagar. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas que sempre tem essa necessidade de dar presentes, e a esposa ainda assim não se sente muito amada, mesmo com essas atitudes dele, né, desse marido. Ela, por sua vez, é uma mulher que sempre procura deixar as coisas muito bem organizadas, e sempre tenta demonstrar assim, a casa organizada, preparar as coisas para o marido quando chega, né? Nesse exemplo, ela não trabalha fora, ela fica em casa e ela tenta sempre deixar a casa organizada para que o marido chegue e encontre um ambiente bom e agradável. Mas ainda assim, o marido não se sente, ele sente um pouco, assim, tanto quanto insatisfeito, né? Porque ele queria que fosse de uma outra forma. Então, ambos estão insatisfeitos nessa história, nesse exemplo, né? Só que assim, aí entra as linguagens do amor, porque da mesma forma que existem diversos idiomas, também existem linguagens de amor, esses idiomas de amor, que cada um tem a sua preferência, né? Diante da característica de cada um, né? É como se você falasse grego com quem não entende nada de grego e essa pessoa ia ficar nervoso com essa pessoa por ela não entender o que você está falando. Assim também podemos fazer essa analogia com as linguagens de amor, né? O problema é que por mais esforçados que eles tentem ser, né, falando sobre, tentando demonstrar o amor da maneira que eles entendem ser o melhor, às vezes não é a maneira que a pessoa gosta, não é a maneira que a pessoa seja receptiva para se sentir, para encher esse tanque emocional das pessoas, do caso do seu cônjuge, né? Isso se estende a filhos também. Então é como se tivessem dois tanques de combustível, mas você está colocando lá o combustível que não serve para aquele tipo de veículo, né? Ok? Eu acho interessante também que a gente falou da gente não romantizar, né, as 5 linguagens de amor, mas é uma coisa prática, né, que funciona, é funcional. E o Eduardo fala muito, ele muda o termo, vira e mexe, ele fala, gestão de pessoas, né, gestão de pessoas. Então é uma forma de você lidar com os outros, e não só as pessoas da sua casa, mas de um modo geral, aquelas pessoas que te cercam, e você conseguir tocá-las, né, você vai ter assim muito mais resposta quando você fala a língua do outro, quando a outra pessoa te entende, percebe o que você está falando e para ela tem significado. Então é uma forma inteligente, né? Tirando o romantismo, é uma forma inteligente de você se aproximar do outro, de você conseguir compreender e ser compreendido, né? Então a gente pode usar também essa palavra, né? É uma forma de gestão de pessoas. Joia. Então, para isso a gente precisa conhecer quais são esses combustíveis, né, a fim de que você consiga identificar no outro e em você mesmo aquilo que te traz satisfação quando falamos em relacionamento, em amor, ok? Então vamos a elas, né? A primeira são as palavras de afirmação. Quais são as características das pessoas que têm essa linguagem de amor? As características são pessoas que gostam de elogiar e de serem elogiadas. Para elas, uma frase positiva vale mais do que qualquer coisa. E o que essas pessoas valorizam? Elas valorizam reconhecimentos verbais. E como agradar essas pessoas? Elogie sua aparência, elogie suas habilidades, agradeça quando ela fizer algo, incentive-a dizendo que ela consegue.
diga que ela é capaz. Então, a pessoa que tem essa linguagem de amor, ela gosta bastante de ser elogiada, de ouvir palavras que afirme aquilo que ela é ou aquilo que ela precisa fazer. Então, palavras de encorajamento também entra muito nisso. Eu tenho essa como uma das minhas linguagens de amor principal e o meu filho Leonardo também. Então, o nosso relacionamento se baseia muito nisso. Muitas vezes eu sei como chegar nele, o que falar para ele, porque eu sei que essa linguagem de amor é importante para ele como é importante para mim. Então é interessante você saber como chegar nessas pessoas que têm como linguagem de amor palavras de afirmação. Sempre elogiando, sempre encorajando, tomando cuidado com as palavras muito duras, com as palavras muito pesadas. Sempre quando você tem alguma coisa para falar, você sempre começa pelo lado bom da coisa, depois você dá uma marteladinha, mas sempre com palavras mais suaves, né? De uma forma mais branda. Mas é muito importante, quem tem essa linguagem de amor precisa muito ser encorajado, né? Uma pessoa que às vezes tem dificuldade um pouco de tomar decisões, de ter iniciativa. Então, o cônjuge precisa sempre estar dando umas dicas, falando algumas coisas, né? Encorajando mesmo. Agora, a segunda linguagem que nós conhecemos é o tempo de qualidade. As características da pessoa que tem essa linguagem de amor são pessoas que gostam de passar seu tempo com outras pessoas. Elas gostam de receber atenção e querem sempre estar acompanhadas. O que valoriza? Passar o tempo junto das pessoas que gosta. Isso é importante. E como agradar? Preste atenção durante a conversa. Saiam juntos. Joguem. Vejam filmes. Experimente atividades novas. O legal aqui da pessoa que tem essa linguagem de amor de tempo e qualidade, que diferente de qualidade, quantidade é diferente de qualidade. Né? Então, a pessoa que tem essa necessidade de tempo de qualidade, ela não quer que você, pelo menos não deveria, que você fique o dia todo só dando atenção para ela exclusivamente 100%. Essas pessoas valorizam 1 hora ou meia hora com qualidade do que 3 horas desperdiçadas com coisas que não vão agregar em nada. Entende? Então, o grande lance aqui é você saber priorizar no momento certo. Às vezes, você dar atenção, você se colocar como uma pessoa, um ouvinte, né? E conversar também na medida das situações, que as situações vão acontecendo, reservar esse tempo é bem melhor. Você vai ganhar o coração dessa pessoa, do seu cônjuge, né? E até do seu filho, né? Porque você dá atenção para ela, né? Eu acho que a Mel é um pouco assim, né? Ela tem um pouco desse... Não é uma coisa importante, né? Você não tem só uma linguagem de amor, você pode ter várias, mas sempre uma é mais predominante sobre a outra, né? Então, é legal isso, tá bom? Então, tempo de qualidade, entenda isso. Qualidade é diferente de quantidade, tá bom? Ok? Vamos para a próxima, que é atos de serviço. Eu vou ler. São pessoas que gostam de fazer a coisa pelos outros, mas que também gostam de ser ajudadas. Para elas, uma ação vale mais do que qualquer palavra. O que valoriza? Receber ajuda em suas tarefas e trabalhos. Como agradar? Faça o almoço, limpe a casa, lave os pratos, ajude em algum projeto, ajude em algum trabalho. Olha, a Miriam vai falar, mas acho que amar uma pessoa que tem a linguagem de amor com atos de serviço, olha, te falar, hein? Deve ser ruim. Na minha opinião, é bem mais tranquilo você falar palavras para uma pessoa do que fazer coisas por ela, né? É mais fácil. Mas a pessoa que tem essa linguagem de amor de atos de serviço, ela é muito prática. Ela demonstra que ama a outra pessoa, ela demonstra que gosta da outra pessoa fazendo alguma coisa por ela. Então, a pessoa que não é de falar muito, olha, eu te amo, olha isso, aquilo, ela vai e faz. E em resposta também, ela espera a mesma coisa. Então, é pessoas que gostam que as pessoas façam coisas por elas. Então, o marido que tem essa linguagem de amor, ele vai apreciar uma casa organizada, uma casa limpa, as coisas em ordem, né? É o que faz o coração dele ficar feliz. E é difícil, né? É complicado essa linguagem de amor. A gente até demorou um pouco para perceber, né? A gente percebe, assim, uma insatisfação da pessoa, um estresse, assim, até que você se liga que é devido à linguagem de amor. Então, isso aqui é interessante também. Você tem que... E a gente
meio que descobriu qual era a linguagem de amor dele junto, né? Ele também não sabia. Então é legal você saber qual é a sua linguagem de amor para saber o porquê que as coisas te incomodam, que às vezes você está irritado com uma situação que você nem sabe por quê, né? Então a gente descobriu e tentou dar um jeito, né, na situação, assim. Ele é muito mais organizado do que eu, então eu falo para ele que eu deixo o rastro de vida, né? Eu vou passando e vou deixando o meu rastro, que eu passei por ali, que eu estive ali, e ele não gosta de rastro de vida. Ele gosta das coisas organizadas. Então eu tive que me adequar e aprender, né, a colocar as coisas no lugar para ele se sentir mais organizado. Ele fala que faz a mente dele ficar organizada quando as coisas estão organizadas. Ele fala que ele não consegue pensar quando está tudo fora do lugar. Então a gente tem que fazer essas adaptações. A gente tem a tendência de amar outra pessoa com a mesma linguagem de amor que a gente tem. Então eu sou muito de elogiar, eu sou muito de falar coisas boas, né, de incentivar, mas isso não funciona muito para ele. O que funciona mais para ele são atos de serviço. E aí eu tento trabalhar dessa forma para que ele também se sinta satisfeito, né? Para que ele se sinta completo. Realmente. E como a Miriam disse, nesse especificamente, a gente descobriu junto. E depois que eu percebi isso, que era uma característica, eu passei a melhorar um pouco, né? De não cobrar esse né? Eu não me incomodar com esse rastro de vida, até mesmo porque realmente né? Uma casa com crianças pequenas, né? E ela de toda ali, como ela trabalha em casa, né? Ela fica o tempo todo com eles, então não tem como você também não ter... É bagunça, né? Mas, rastro de vida é bagunça, mas é uma coisa normal. Aprendi, né? E tento me enquadrar nisso e entender isso. Claro que gosto das coisas organizadas, tanto que faço isso, eu mesmo organizo muitas coisas. Verdade. Mas já não me incomoda tanto quanto antes. Se está incomodando, vou lá e tento organizar, né? Não dura 2 minutos, né? Porque as crianças vêm, pá! Mas, mesmo assim, a gente vai se conhecendo, aprendendo e sabe até como lidar no dia a dia, sem ficar criando atrito por coisa que é boba, né? Às vezes, as maiores brigas, assim, às vezes saem de coisas bobas, né? Então, evita-se esse tipo de coisa boa, já sabendo das características de cada um, entende? Agora, utilizando a minha linguagem de amor, eu melhorei bastante, né, amor? Bom. Eu melhorei. Eu passei, depois que eu descobri que essa era a linguagem de amor dele e que ele fazia questão disso, eu me esforcei um pouco mais para deixar as coisas assim de uma forma que não o estressasse. E deu super certo, porque realmente ela conseguiu melhorar muito também. E eu também deixei de cobrar tanto, mas ela também melhorou muito. Então a gente conseguiu encontrar um certo equilíbrio nisso. Sim. Né? Não que já estamos no ápice da organização e nem também na bagunça total, mas a gente está no meio termo, né? Que agrade, que faça, seja agradável para ambos, né? É isso que a gente tem que procurar, esse certo equilíbrio, né? No convívio. Sim. Presentes. Características. São pessoas que gostam de presentear e de receber presentes. Elas entendem que o presente é uma marca simbólica e concreta de que a outra pessoa lembrou delas. O que valoriza pessoas que têm essa linguagem de amor? Ser lembrado pelas pessoas e ter isso marcado por meio de presentes. E como agradar essas pessoas? Né? Compre lembrancinhas, dê presentes fora de época, faça você mesmo algum presente, guarde coisas que sabe que a pessoa gosta e depois dê para ela. Eu acho que as pessoas que têm essa linguagem de amor, elas são um pouco injustiçadas, porque dá a impressão de que são pessoas interesseiras, e na verdade não é isso, apesar de parecer. As pessoas que gostam de presentes, elas gostam de perceber que elas foram lembradas, então não precisa ser coisas compradas para a pessoa ficar feliz. Eu passei em um lugar, comprei um presente porque eu lembrei de você, mas qualquer coisa que você guarde, que seja referente a ela ou que tenha algum significado para a amizade de vocês, vai ser de grande importância para a pessoa, né? Eu tenho mania de jogar tudo fora, não sou acumuladora, eu jogo muitas coisas fora. Terminou o ano, eu pego o que as crianças utilizaram de material e jogo fora. E os nossos filhos não têm essa linguagem de amor de presente. Se eles tivessem, eu estaria um pouco encrencada,
Porque a pessoa que tem essa linguagem de amor, ela gosta de ter lembranças. Então, se um dos meus filhos tivesse essa linguagem de amor, eles adorariam no futuro pegar um caderno e ver, olha, a mamãe guardou de quando eu era criança, que eu fiz, né? Então, as pessoas gostam dessas coisas, as pessoas que têm essa linguagem de amor. E de coisas que você mesmo pode fazer, você escrever uma carta, você fazer um cartão, né? Presente comprado também, claro, que faz parte, mas não é só isso, né? Uma florzinha que a criança vai e pega no jardim, enfim, qualquer coisa que mostre que você pensou na pessoa, qualquer presente. Ainda bem que eles não têm, porque eu também não sou de... A gente mora em apartamento, a gente joga tudo fora. Não dá pra ficar juntando coisa, não. Usou? Caderninho. Não, que já usou, já foi, tchau. E o último? Toque físico. Toque físico. São pessoas que gostam de contato humano, de tocar e de serem tocadas. Elas querem beijar, abraçar, fazer carinho, massagem, etc. O que valoriza? O contato físico com as pessoas que gostam. Como agradar? Abrace, beije, ande de mão dadas, faça sacuné, faça massagem, faça sexo com seu cônjuge. Com seu cônjuge, claro. São as pessoas que apreciam ser tocadas. Elas gostam de abraços, elas gostam de beijos, elas gostam de sentir, elas gostam de tocar. Só que, como em todas as outras linguagens de amor que a gente fala, é uma coisa que a gente aprecia das pessoas que a gente ama, né? Às vezes as pessoas confundem também, assim como presente. Toque físico não significa que a pessoa tem aquela linguagem. Qualquer um que chegar e tocar, e abraçar, e apertar e beijar, a pessoa vai gostar. É mais pelas pessoas que ela aprecia, que convive. Tem algumas linguagens de amor. Toque físico, essencialmente, são para as pessoas mais próximas, né? As pessoas que convivem. Você não beija e abraça todo mundo, né? Mas para aquelas pessoas que são próximas a você, isso faz toda a diferença. Demonstra muito amor. Eu tenho essas duas linguagens de amor, né? Palavras de afirmação e toque físico. E para mim faz muita diferença quando a gente está em um ambiente familiar, em um ambiente público, e o Eduardo passa por mim e coloca a mão no meu ombro e me toca, sabe? Esse toque, esse sentir a mão de quem você ama, sentir ser tocado por quem você ama, dá uma sensação muito boa, né? Muito bom, assim, você se sente realmente amado. Então, para quem tem essa linguagem de amor, entende muito bem do que eu estou falando, né? Sabe o que eu estou querendo dizer. Legal. Partindo dessas 5 linguagens que a gente já comentou, que a gente acabou de comentar, o importante é que você passe a conhecer o outro, né? Passe a conhecer a sua esposa, o seu esposo e os seus filhos, né? Com base nisso que a gente acabou de falar, seja esperto, né? Ganhe o coração da pessoa que está contigo, né? Ganhe o coração da sua esposa, né? E daqueles que vivem com você. Agora você fala assim, como é que eu posso conhecer a linguagem de amor da minha esposa? Uma dica, né? A linguagem do amor do outro, você pode perceber, porque talvez quando o tanque emocional dela estiver vazio, talvez seja daquilo que ela mais reclama, né? Então, no nosso caso mesmo, lá em casa, né? Uma coisa que claramente me deixava, como a gente já comentou, era talvez o excesso de rastro de vida, né? Mas, quando eu passei a me conhecer, né? Eu acho que a Miriam até leu esse livro, para ver se conseguia me entender. E aí a gente passou a se conhecer, eu passei a me conhecer, ela passou a me conhecer, e consequentemente houve melhora nisso, como a gente já comentou. Sim, acho que eu até comentei um pouco antes, mas eu vou reforçar. A gente tem a tendência de querer amar o outro da forma que a gente se sente amado, né? E isso é egoísmo total, né? A gente tem que, se realmente existe o amor, existe o cuidado, né? Que dentro de amor entra o cuidado. Você tem que aprender a falar a linguagem do outro, você tem que aprender como o outro se comunica, como o outro se sente bem. Então essa tendência que a gente tem, que eu tinha, de falar coisas bonitas para o Eduardo, de elogiar, de agradar, não funcionava, sabe? Não servia para ele, não enchia o tanque dele. Eu estava querendo completar o tanque dele com combustível que não era dele. Então a gente tem que aprender a linguagem de amor para a gente se conhecer e para a gente conhecer o outro também, né? É uma forma inteligente de se relacionar. Para que as coisas deem certo, a gente tem que falar a mesma língua. E às vezes a língua que eu falo não é a língua do outro. Então o que eu tenho que fazer? Aprender um novo idioma. Eu tenho que aprender ser fluente em outra língua, né? Isso agrega muita coisa pra gente na vida, não é só no relacionamento com o meu cônjuge, mas com os meus filhos, né? No ambiente de trabalho, enfim, coisas que a gente aprende e que a gente vai usar em todos os lugares, né? Você aprende a ser flexível. Isso.
A gente vai até dar um exemplo, né? Uns dias, agora recente, nós precisávamos dar um recado, passar uma informação em casa para nossas crianças, né? Para os nossos filhos. A gente sabe o quanto eles eram tanto quanto resistentes sobre o que a gente ia falar com eles. E aí a gente usou essa estratégia. A gente chamou eles para conversar, né? E aí a Miriam usando a linguagem de amor do Leonardo, né? Que é palavra de afirmação. E eu também enchendo o tanque da Melissa, que é toque físico, né? Fazendo carinho, enfim, nela. A gente deu a notícia e o resultado, o comportamento deles após isso foi bom, foi surpreendente, né? Não sim. houve, porque a gente usou o momento certo para dar a notícia. Preparamos o ambiente e demos a notícia, que foi jóia, assim, o resultado foi bom, né? Porque a resposta do outro é muito mais agradável quando ele se sente seguro, Exato. quando ele se sente amado, quando o tanque dele está cheio. Se você tenta corrigir uma criança no momento em que o tanque dela está vazio, que ela não está se sentindo amada, que ela não está se sentindo segura, você não vai ter uma resposta boa. Isso com adultos também. Então, se você quer ter uma resposta positiva, a outra pessoa tem que estar bem, né? O tanque dela tem que estar cheio, porque senão ela já oferece uma resistência àquilo que você vai falar ou àquilo que você vai fazer, né? Então, é uma questão de estratégia mesmo, né? De inteligência. Então, a gente acaba pegando o gancho de algumas outras ministrações que a gente teve anteriormente, e teve algumas coisas que o Eliasaf e a Miriam falaram que acho que veio bastante de encontro com isso que a gente quer passar, com essa mensagem, né? Eles falaram muito sobre ser intencional, né? Sobre cuidar do outro. Então, o que a gente quer passar aqui, mais do que coisas práticas, façam isso, façam aquilo, é você ser realmente intencional. Mas de que forma, né, que eu sou intencional? De que forma que eu coloco as coisas em prática? Tendo conhecimento. Então, a partir do momento que você conhece o outro, você tem a chave para ganhar o coração dele. Então, se eu tenho o coração do meu marido, né, se eu sei como conquistá-lo, se eu sei como lidar com ele, se eu falo a língua dele, eu consigo ser intencional, eu consigo ser prática, né? Da mesma forma com os meus filhos. A coisa só vai fluir, só vai funcionar se a gente falar a mesma língua, se você ganhar o coração do outro. Então, se você quer que seu filho te obedeça, se você quer que seu filho te entenda, né, que ele te respeite, você tem que falar a mesma língua dele, você tem que ganhar o coração dele. Isso, quanto mais cedo a gente faz, é melhor, né? Aqueles que têm filhos pequenos em casa, desde pequenos já conseguem observar qual é a linguagem de amor deles, né? De que forma que eles se sentem amados. E quando a gente começa a colocar isso em prática, até mesmo nas correções, a gente vê que dá muito certo. Então, a dica aqui para a gente ter tempo de qualidade para dar certo é ganhe o coração do outro, né? Isso mesmo. E para isso, você tem que ser esperto. Você tem que usar vamos chamar técnicas, né? Para que você consiga minimizar aí perda de tempo, sabe? Até você conseguir se acertar, né? Então, seja esperto, use essas técnicas, né? E faça essa gestão, igual a Miriam comentou no começo, né? Sim. Consiga entender o seu ambiente, conhecer as pessoas que estão contigo, né? Para que você saiba falar a língua dela e, consequentemente, entender a sua e ter esse momento aí, ganhar tempo, ter o melhor tempo de qualidade. Diminuir, né? Os conflitos, diminuir, né? Os conflitos, o tempo que você tem para estar junto com eles valer a pena, né? Ser bastante intencional. Então, por hora, eu acho que é isso. Né? A gente vai dar um tempo agora, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Até mais. Até logo.